Nesse vídeo eu vou te contar 3 ferramentas que você pode usar nos seus grupos de emagrecimento para que as participantes fiquem muito mais motivadas e tenham naturalmente muito mais resultados. Deixa eu me apresentar, eu sou a Maia, sou nutricionista, já fiz mais de 15 grupos de emagrecimento, tanto presenciais quanto online, e tenho muitas ferramentas que eu já utilizei ao longo desses anos e as que eu vejo que mais funcionaram eu vou trazer aqui para você e hoje vou começar com 3 delas. A primeira delas que eu vejo que faz total diferença nesses grupos é você entregar para o paciente, tanto que você vai ver aqui que é o passo 1 do meu método. Então essa ferramenta é a linha do tempo do emagrecimento. Eu desenvolvi essa ferramenta para que a participante consiga entender o momento que ela está agora, então qual é o ponto A dela e qual é o ponto que ela quer chegar e o que vai ter nesse meio tempo. O que eu observei nos meus primeiros grupos de emagrecimento? Que muitas participantes chegavam para emagrecer 5, 10, 15 quilos, mas elas vinham muito ansiosas pelo resultado final. Elas não estavam ali preparadas mesmo para viver essa jornada. Então, conforme eu fui lapidando o meu método, conforme eu fui tendo também mais feedbacks e vendo o que as alunas que tinham mais resultados conseguiam aplicar, eu percebi que quanto mais a participante, a paciente, você pode aplicar também no seu acompanhamento, dependendo do perfil comportamental de alguns pacientes. Essa é uma estratégia que funciona muito, é você conseguir mostrar para essa pessoa que vai ter uma jornada e o que ela vai passar nessa jornada. Então, por exemplo, aqui você vai ver na linha do tempo do emagrecimento que eu faço questão que essa participante coloque o peso que ela iniciou, as medidas, a foto. Aqui vai depender de como também que ela vai se sentir mais à vontade. Se for no seu consultório, você pode utilizar a avaliação física dessa paciente e mostrar que durante esse processo, então, por exemplo, cada grupo de emagrecimento tem um tempo. Eu não gosto de passar de 20 dias de grupo de emagrecimento, tá? Eu acredito que mais que isso já fica muito maçante, as pessoas se perdem também, mas tem algumas pessoas que fazem 30 dias, 40 dias. Eu gosto de fazer 20 dias e depois propor para as participantes darem um outro passo. Eu posso contar para você como é que eu faço. Mais de 80% das participantes que participam dos meus grupos entram nos meus programas nutricionais. Eu tenho uma estratégia para fazer isso. Se você quiser que eu faça, comente aqui. Então, o objetivo dessa ferramenta é mostrar para o paciente que existe uma jornada, também fazer com que ela reflita um pouquinho. Então, eu sempre gosto de fazer 2 perguntas. Essas perguntas mudam muito conforme cada grupo, tá? Essa que eu mostrei aqui para você foi mais ou menos algumas que eu tirei do formulário que eu mando para essas alunas assim que elas entram no grupo. Porque cada grupo tem uma dor, eu vejo que as pessoas acabam se aproximando ali com algumas dores muito específicas. O último grupo, por exemplo, que eu fiz, a maioria delas eram mães. Então a gente trabalhou muito essa questão também da maternidade, da mulher voltar a olhar para ela. Então eu sempre peço para essa mulher escrever como é que vai ficar a vida dela quando ela atingir esse objetivo, focando aqui também muito além do peso, no desconforto que ela tem, no inchaço, na constipação, na autoestima baixa. Então eu sempre gosto que a participante escreva como é que ela vai se sentir. Então outra ferramenta que eu gosto muito de aplicar em grupos de emagrecimento e eu vejo que gera muitos resultados é um rastreador de hábitos. Porque, Nutri, nós sabemos que para uma mulher emagrecer, ela precisa começar a olhar mais para ela. Não é simplesmente parar de comer tudo, fazer uma dieta super restritiva. Nós sabemos que uma mulher que está com sobrepeso, uma dificuldade para emagrecer, ela acaba comendo muitas vezes as emoções, aquela solidão, aquela falta de autocuidado. Então, no grupo de emagrecimento, eu gosto muito de trabalhar o autocuidado. Então, nessa ferramenta que eu desenvolvi, eu trago alguns hábitos que a grande maioria das mulheres que querem emagrecer acabam não tendo e que esses hábitos que elas acabam não tendo, e muitos desses hábitos estão relacionados ao autocuidado, e quando elas não têm esses hábitos, nós sabemos que elas vão acabar exagerando na comida, tendo mais dificuldade para emagrecer. Então essa ferramenta ela acaba agindo como uma provocação para que essas pacientes também, além de olhar só para a comida, o que elas estão comendo, para o déficit calórico, elas também comecem a olhar para esse autocuidado.
Um dos grandes objetivos dos meus grupos de emagrecimento sempre foi promover o autocuidado, por isso eu acredito que eu tive tantos resultados e por isso que eu acredito que as alunas fazem uma vez, fazem 2 vezes, viram pacientes, depois elas acabam indicando, porque realmente o objetivo é promover uma transformação maior, não só no peso, na balança, mas eu quero que essa mulher se sinta melhor, que ela olhe mais para as emoções dela. Então, se você está pensando em ter um grupo de emagrecimento, eu recomendo muito que você tenha uma ferramenta que faça com que as participantes comecem a avaliar e a perceber quais hábitos elas têm durante o dia e quais hábitos elas precisam incluir e quais elas precisam retirar para conseguir chegar naquele objetivo que elas tanto querem. Então, outra estratégia que eu gosto muito de aplicar é a escala da fome e da saciedade, porque nós sabemos que assim como é importante, claro, aquilo que está no prato da participante do grupo de emagrecimento, o que ela come, o que de repente ela tem deixado de comer, isso é importante. Mas nós sabemos, Nutri, que a forma como ela come é tão importante quanto o que ela come no processo de emagrecimento saudável. Então, depois dessa estratégia, muitas participantes falam para mim: nossa, eu não me dava conta da forma como eu estava comendo. Eu não me dava conta que eu não espero perceber se eu estou saciada antes de me servir mais um prato, que eu nem respiro entre as mastigações. Então, aplicar a escala da fome e da saciedade em grupos de emagrecimento é algo muito importante. É claro que aqui eu sempre gosto de sugerir que você faça como uma forma de um exercício mesmo, para essa paciente conseguir entender. E essa é uma ferramenta muito poderosa, porque além de ter a escala da fome e da saciedade, eu proponho para a participante que ela fique um dia medindo mesmo a fome, a saciedade, como é que ela se sente antes, durante e depois das refeições, por um dia, para que ela perceba como é que vem sendo a relação dela com a alimentação, com a comida, e os feedbacks são incríveis. As pacientes começam a se perceber melhor e isso naturalmente no final do desafio faz uma grande diferença. Sempre que eu encerro um grupo de emagrecimento, as pacientes recebem um formulário para me falar quais passos elas mais gostaram, o que teve no grupo de emagrecimento que fez com que elas tivessem os resultados, que fez com que elas quisessem ou dar um próximo passo, ou indicar para uma amiga. E essas estratégias que eu trouxe aqui para você sempre estão nessas respostas. Então essas ferramentas são algumas que as participantes sempre comentam. Se você quiser ter acesso a todas as ferramentas que eu uso nos meus grupos de emagrecimento, você tem acesso a todas elas no NutriMaker, que é uma plataforma onde eu disponibilizo diversas ferramentas comportamentais que eu uso no meu consultório, e lá você encontra todas as ferramentas que eu falei aqui e muito mais, ferramentas que você pode usar nos seus grupos de emagrecimento, mas também durante o acompanhamento nutricional. E se você quiser que eu fale um pouco mais sobre grupos de emagrecimento, como fazer um grupo de emagrecimento, como captar, qual é a dinâmica que a gente precisa seguir lá para que as pessoas realmente tenham resultados, comenta aqui, eu quero, e já aproveita e me conta se você é estudante de nutrição, se você já é nutricionista, que eu vou adorar te conhecer. E eu vou deixar aqui nesse vídeo um outro conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a construir um consultório de alto valor. Não esquece de se inscrever aqui, que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para você, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!